Olá, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio e é um prazer receber aqui hoje minha convidada, Priscila Fiuza Braga, ou é Braga Fiuza? É isso mesmo. Fiuza Braga, e seja muito bem-vinda com essa alegria que vocês estão vendo, que é radiante. E a pessoa, assim, se me perguntarem para falar de espiritualidade, não tem ninguém melhor do que ela. Uau, que honra! Primeiro eu quero agradecer Marcela, doutora Marcela Mar, minha amiga querida, que honra estar aqui com você, essa mulher exemplar, essa profissional incrível, muito bom compartilhar. Quero te dizer que você tem acesso ao meu coração, que você pode contar comigo e a gente vai aqui falar de um tema maravilhoso, abundante. E é recíproco, gente, porque é interessante eu deixar aqui bem claro que muito da minha mudança de carreira também tem-se ao mérito da Pri, ela fez parte disso. Eu sempre fui uma pessoa muito técnica, né, muito analítica, e eu consegui desenvolver muito com ela esse lado espiritual, porque a gente sabe que a gente não é só corpo e mente, a gente é espírito também. Isso. E ela me ajudou muito nesse processo, então por isso que hoje ela está aqui para falar um pouco, né, sobre essa questão de espiritualidade, autoconhecimento, saúde mental, que está tudo atrelado. Não tem como pensar num trabalho, até mesmo que eu faço com os pacientes, relacionado à saúde mental, sem falar de espiritualidade. É verdade. Quando a gente entende, doutora Marcela, ali, que nós somos corpo, alma e espírito, a gente entende que está tudo intrínseco e que a gente não consegue separar, assim como Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, a gente consegue ir numa profundidade maior ali do nosso próprio conhecimento e até da nossa entrega, do nosso propósito, da nossa identidade, de entender, nossa, por que eu nasci, o que eu vim fazer nesse mundo, e aí a gente começa a ser mais intencional na entrega, e eu tenho certeza que assim como aconteceu com você, aconteceu comigo primeiro, eu brinquei, eu fui a primeira pessoa que passei por esse processo, eu tenho certeza que também está disponível aqui para os seus pacientes, para os seus parceiros, para todo mundo que tiver contato com esse conhecimento. Exatamente. A gente primeiro muda nós para depois a gente ser a mudança na vida das pessoas, né, Pri? É isso. Eu sinto isso na minha vida. Uau. Eu acho que Deus foi me lapidando para que eu conseguisse ser a mudança na vida das pessoas que eles tanto buscam, sabe? É como se a gente acessasse uma autoridade ali de pronto, agora você tem uma chancela, vai lá e faz, porque você venceu, então você pode ajudar outras pessoas a passar por aquele caminho. E Pri, o que seria então a espiritualidade e qual que é essa relação que tem com o autoconhecimento? Uau, que pergunta poderosa. Muito. Eu considero, Má, que a maneira mais simples de compreender espiritualidade é entender sobre relacionar-se com Deus. Então, para mim, espiritualidade tem muito mais a ver com o relacionamento com Deus Todo-Poderoso, com o Pai ali, com o nosso Criador, do que com relação à religião específica, que religião, na verdade, é um meio pelo qual a gente se relaciona com Deus. Sim. Mas a gente precisa desenvolver esse relacionamento íntimo de a gente ali, como diz a nossa Bíblia, né? A Bíblia cristã ali que nos diz, olha, entra no teu quarto, fecha ali a porta, tem um tempo a sós nesse secreto, você e Deus, e você tem acesso a esse lugar de intimidade com Deus, e aí você começa a se relacionar. E quando você me pergunta o que isso tem a ver com autoconhecimento, para mim eu considero, como a gente estava falando há pouco tempo atrás, que tem tudo a ver, porque eu vivi isso na minha vida. Então, à medida que eu fui me relacionando mais intimamente com Deus, eu fui entendendo, nossa, se Deus me fez a imagem e a semelhança dele, quanto mais eu entendo de Deus e mais eu me relaciono com ele, mais eu entendo a respeito de mim, que sou ali criatura, filha de Deus. Então, o autoconhecimento vem nesse sentido de que, poxa, se eu entendo quem me criou, eu entendo como que eu fui feita, qual a minha identidade, o que eu carrego, quais são os meus dons, as minhas habilidades, o que eu faço mais facilmente. E aí vai ficando mais fácil de fluir na vida. E essa relação da espiritualidade com a saúde mental? Porque o que eu vejo? As pessoas, elas
a ansiedade, né, a questão da depressão, ela está muito associada a quando você entra nos pensamentos, que é aquilo que te gera medo, que te gera angústia, que gera preocupação. Por isso que eu sempre falo da importância de silenciar a mente. Uau. O quanto que a gente precisa silenciar essa mente. E a gente silencia essa mente quando a gente volta para dentro da gente, consegue se conectar com essa essência do autoconhecimento e essa relação com a espiritualidade. Como que você vê isso, assim, no seu dia a dia, né, em toda a sua dedicação com o trabalho que você faz? Uma chave, assim, poderosíssima que acredito que quem me conhece ali mais de perto ou quem já me ouviu falar sabe que eu falo demais dessa chave, dessa ferramenta, é o jejum. Eu considero que o jejum faz exatamente esse papel que você está trazendo aí, que eu entendo que tecnicamente ali, com relação à alma, que é muito a sua área de atuação, de autoridade, de calar as vozes ali, de calar a mente e de falar, olha, espera aí um pouquinho, né? Vamos ver ali racionalmente aqui o que está à sua volta, quais são os riscos reais, vamos apagar talvez esses monstros até que estão aparecendo. Mas eu considero que o jejum, ele faz muito isso ali. É quando a gente começa ali a calar a nossa carne, digamos assim. Então, aquelas vozes, aqueles pensamentos que nem sempre são pensamentos de Deus e nem sempre são os nossos pensamentos, porque, como você falou bem, muitas vezes são medos ali que nunca vão acontecer. Tem uma estatística do Maxwell que ele fala que 95% dos nossos medos nunca vão acontecer nas nossas vidas. São criados ali, são monstros, são possibilidades, mas que eles nunca vão acontecer e às vezes a gente tá morrendo de medo ali, deixando de viver o presente. E aí eu acredito que é muito isso, né? A ansiedade faz a gente estar muito ali no futuro, ou Sim. A depressão muito no passado, às vezes, né? Acho que você pode explicar isso bem melhor do que eu. Com certeza. Mas eu entendo que é nessa hora que você cala ali e diz, Deus, qual é a tua voz? Vem aqui, fala comigo, me mostra qual é o caminho que eu devo seguir. Se você é aquele que é o antes, o hoje e o amanhã, o que foi, o que é e o que sempre será, me conta o que é que tem aí no futuro, que eu tenho que ficar tranquila aqui no meu presente, que eu tenho que usufruir desse dia que o Senhor me deu. Então eu acredito que isso acaba nos deixando mais em paz ali, encontrando essa paz que a Bíblia fala que excede a todo entendimento. Quando a gente se relaciona com Deus, Ele nos dá esse presente e aí a gente começa a pensar, nossa, mesmo que aconteça um desafio, mesmo que venham desafios e obstáculos, porque são nessas resistências que muitas vezes nós somos lapidados, a gente não quer passar por dores e desafios, mas eles muitas vezes produzem em nós caráter, força de vontade, talentos que a gente nem imaginava que tinha. Exato. E a gente passa por aquilo entendendo que a gente está acompanhada, que a gente não está sozinha no meio daquela dor e no meio daquela jornada. E você sabe, Pri, que depois que eu entrei nessa jornada de entrar na questão mais espiritual em si, eu comecei a sentir a necessidade dessa questão do jejum, por uma questão pessoal, né? Tanto que quando eu fui na minha nutri, eu falei, olha, eu vou fazer uma dieta, mas eu preciso do meu dia de jejum, porque isso não é uma questão para emagrecer, é uma questão muito mais espiritual. Uau. E o quanto que é importante para mim. E eu observo que muitas vezes, quando eu entro num processo de muita ansiedade, de preocupação, aí vem aquele sentimento, você precisa comer alguma coisa, ou você precisa de alguma coisa para suprir. Tipo Sim. assim, de fora para dentro. Como se fosse uma fuga ali. Exato. E eu já percebi que aquilo é muito mais de dentro para fora. Uau. Então, o quanto que aquela turbulência precisa ser colocada para fora. É como se você descontasse na comida ali a emoção, e aí você tá fugindo de viver aquela emoção, como se fosse isso. Exatamente. Então a gente sempre tem uma válvula de escape de alguma coisa. Muita gente pode ser comida, muitas pessoas podem, outras são bebida, Sim. são cigarro. Sim. Tudo essa questão é um apego do sentido, eu não estou conseguindo lidar com as minhas emoções e eu preciso daquele apoio, daquele movimento, daquele comportamento, ou aquele objeto. Como se fosse uma distração ali, muitas vezes. Exato, para aliviar o meu sentimento.
Então eu vi o quanto que o jejum é importante, né? Mas só que quando você fala em jejum, você fala, nossa, você tem que tomar cuidado, porque tem pessoas, né, Pri, que às vezes tem alguma questão mais de saúde mesmo, enfim, que tem alguma debilidade ali. Mas tem pessoas que elas também têm um pouco de receio em relação a isso. Sim. E como que você lida, às vezes, quando essa pessoa para chegar a mostrar esse caminho para ela, assim? Eu considero, Mar, que a gente precisa começar o jejum muito aos poucos, sabe? Assim, quando eu lido com alguém ali que não é tão disciplinado no jejum, não tem essa disciplina ali de, poxa, eu sempre faço jejum, ou já fiz muito. Quando eu pego alguém ali que, nossa, eu nunca fiz isso, mas eu quero fazer, me mostra aqui como que eu faço. O que é que normalmente eu indico? Olha, comece de 1 a 3 dias, por 2 horas por dia só. Você não precisa passar um dia inteiro sem se alimentar. Então, tire uma refeição apenas, talvez um café da manhã ou um almoço. Se você dorme ali mais cedo, talvez se alimente até 6 horas da noite e depois das 6 horas fique em jejum, ore, entregue e tenha aquele momento ali por dia de conversa com Deus, porque o jejum não é só retirar o alimento, não é só retirar a refeição, mas é você retira a refeição e naquele determinado tempo, naquelas determinadas horas ali, você se conecta mais com Deus, então você ora mais, você tem mais consciência. É claro que no dia a dia ali você não vai única e exclusivamente deixar de fazer tudo para passar o dia orando, mas muitas vezes na sua mente ele ter a simples consciência da presença de Deus já é uma oração em que você tá ali dedicando o seu pensamento, voltando o seu pensamento a ele. Aí fica mais fácil, exatamente o que você falou, conseguir calar essa voz que tá vindo, porque aí sua mente tá o quê? Eu tô focada aqui em estar me conectando com Deus, em estar falando com Deus. Então eu sugiro sempre que sejam com pequenos passos. A gente não precisa, ninguém sobe uma montanha de uma vez, né? Do 0 a 80 ali num dia só, né? A gente precisa ir de um passinho em um passinho. E aí, à medida que a gente vai crescendo, a gente vai identificando, nossa, eu sou uma pessoa, por exemplo, o Diego, meu marido, ele é uma pessoa que quando ele não come, ele fica extremamente irritado. Ele já sabe que ele tem essa reação. Então, os jejuns com ele são jejuns de mais dias, menos horas. Por quê? Porque ele sabe que ele tem aquela limitação do corpo, o organismo dele, eu acho que deve ter relação com o metabolismo. Então, o organismo dele precisa do alimento. Eu já sou uma pessoa que posso passar dias sem comer, que eu não fico irritada, não fico chateada, não fico brava. Eu quero até entender o que te deixa brava, Fri, porque é uma paz. Você sempre essa paz. Mas eu considero que o primeiro pensamento não tem a ver, jejum não tem a ver com performance. Isso. Eu vou passar 40 dias sem comer e Deus vai me responder e vai fazer o que eu quero. Não é isso. Deus às vezes quer só que você dedique ali 1 hora, 30 minutos do seu dia ali e que você pare, que aquele tempo você tem o famoso tempo de qualidade e que você realmente está dedicando a Deus e tá tudo bem. Para outras pessoas que já estão ali, às vezes, numa disciplina maior do jejum, elas vão dedicar mais dias e mais horas. Mas a gente precisa entender que Deus não está querendo nos punir com o jejum. Na verdade, o jejum é muito mais sobre nós do que sobre Deus. É quando a gente cala todas essas vozes ali e começa a ficar mais sensível e atenta. Nossa, Deus falou comigo, às vezes numa propaganda da TV, às vezes numa placa de um carro, às vezes num outdoor, às vezes numa propaganda dentro do elevador. Então a gente começa a ficar mais sensível. E eu brinco que o jejum, para mim, assim, uma das principais características do jejum é que ele antecipa informações pra gente. Eu tenho vários testemunhos na minha vida ali de que eu estava em jejum ou entrei em jejum por um motivo e eu comecei a enxergar coisas e as coisas irem se movimentando na minha vida e Deus começa a antecipar circunstâncias ou livramentos ou eu estar mais sensível para enxergar certas coisas porque eu me dediquei ali espiritualmente. Então é como se a gente ouvisse Deus ali mais do que quando a gente está tão preocupada com todas essas vozes ali dentro de nós falando.
E eu acho que é importante as pessoas entenderem também, Pri, que ter um momento de qualidade consigo mesmo é a energia, a gasolina que nos move. Uau. Não só a questão de alimentação, atividade física, sim, a gente precisa de tudo isso. Mas eu acho que o mais importante, e é o que mais falta, que eu sinto nas pessoas, é esse momento de qualidade consigo. Uau. Deixa eu observar o que meu corpo tá sentindo, como que eu estou reagindo diante das situações. E esse é um trabalho do autoconhecimento. Uau. Quando você volta para si, nossa, você consegue identificar muitas coisas que às vezes passa despercebido. Nesse mundo tecnológico, a gente vê que as coisas estão indo, correndo assim, e as pessoas estão simplesmente vivendo no automático. Se perdendo ali. Exatamente. E aí o que eu faço? Calma, pare. Respira. Né? Respira. Volte Vai pra dar uma si. voltinha. Exatamente. Observa a questão à sua volta, os barulhos. Por mais que, nossa, a gente mora numa cidade grande, tem barulho de carro, não tem de passarinho tanto. Tudo bem, mas observe os barulhos, sente a brisa do vento, o céu maravilhoso, verdade. Sabe? Então, eu acho que falta um pouco isso. Você tem alguma sugestão de alguma prática também para poder auxiliar nessa questão de autoconhecimento, de questão mais do desenvolvimento pessoal, para poder falar um pouquinho? Tem um autor que eu amo demais, que é o Bill Johnson. Ele é um senhorzinho, assim, muito sábio, sabe? Sabe aqueles senhores, assim, que você vê, meu Deus, esse homem tem muita sabedoria. E todas as vezes que eu o escuto, assim, ele sempre entrega chaves poderosas. E tem um princípio que ele fala, que é tirar 5 minutos de férias com Deus todos os dias. Que a gente precisa, durante o nosso dia ali, muitas vezes, tudo que a gente precisa são aqueles 5 minutinhos de férias com Deus. Então, de desligar ali, talvez, o computador, ou comigo, o que eu faço às vezes? Às vezes eu tô no escritório, no meio ali dos atendimentos, ou entre uma reunião e outra, no meio de gravação, dependendo da agenda do dia, né? No meio daquela preocupação, nossa, eu tenho tudo isso aqui ainda para fazer. E aí eu lembro, nossa, para que eu seja mais produtiva, para que eu esteja bem comigo mesma, para que a minha entrega seja melhor, eu preciso agora tirar 5 minutos de férias com Deus. E aí o que é que eu faço? Às vezes eu vou pro meu banheiro na minha sala e me ajoelho ali e digo, Senhor, eu tô aqui, 5 minutos de férias contigo. E eu fico às vezes só calada, só calada ali, sabe? Nossa, Deus me fala. Aí vem aquela paz, aquela consciência de, poxa, fica tranquila, vai tudo fluir, o que tem nos meus planos para a agenda de hoje vai fluir, o que não tiver que acontecer hoje não vai acontecer, tá tudo certo. E aí, às vezes, eu volto daquele banheiro parecendo que eu voltei de Cancún ou da Disney, porque aqueles 5 minutos de férias com Deus me trouxe exatamente esse momento. É claro que coisas que são inegociáveis, que eu acredito que quando a gente começa a ter essa consciência do autoconhecimento, a gente entende que não pode negociar, o exercício físico, que é aquele escape ali, que muitas vezes não é agradável, mas criar essa rotina vai falar para o nosso corpo que, olha, eu vou parar assim a minha agenda, eu vou parar essa loucura aqui, porque eu sou prioridade no meio disso tudo aqui, eu vou me cuidar, porque se eu estiver bem, a minha entrega vai ser melhor. O se alimentar melhor ali, né? O cuidado com a alimentação, o tempo de oração. E uma outra dica que eu quero deixar, assim, muito valiosa, eu tenho um filho que é bem agitado, né? Ele é bem enérgico, tem 10 anos. E ele tem muita dificuldade, desde que nasceu, ele sempre tem muita dificuldade de dormir. Assim, ele quer aproveitar, ele brinca que... Ele fala sempre assim, dormir é perda de tempo. Acho que você deve escutar muito isso, né? Mas aí ele fala assim, ai, mamãe, mas dormir é perda de tempo. Eu não quero dormir, eu quero aproveitar a vida. Ele tem muito isso, né? Muito agitado. E aí eu descobri que tem uns tipos de música instrumental chamada soaking. Se você botar no YouTube Music, no Spotify, você vai achar várias. São como se fossem instrumentais, como se fosse a frequência do céu ali. Então eu ligo esse soaking quando eu vou colocar ele pra dormir e não é 5 minutos.
ele desliga ali. E é tanto que quando ele sabe que eu vou botar, ele vai dormir, ele diz assim, não bota não, porque eu vou dormir. Ele já vem com essa fala, porque ele sabe que aquilo vai acalmar a alma dele ali, né? Vai acalmar o espírito e ele vai ficar bem e ele vai relaxar. Então, às vezes, você vai precisar de algo ali que vai te conectar um ponto de contato, que vai te levar para esse lugar ali de, olha, fique em paz, fica tranquila aí, se dedica no seu tempo que vai dar tudo certo. E você falou dos 5 minutos de férias com Deus. Eu tenho muito hábito, na verdade, desde o começo desse ano. É um hábito que como eu percebi que antes eu acordava e saía correndo para fazer as coisas, eu falei, não, hoje eu vou colocar o relógio para despertar antes, eu vou acordar e fazer a minha oração. É aquele momento de realmente conectar comigo mesmo, porque eu acho que é o primeiro passo. Eu me sinto bem assim, eu acho que cada um tem um perfil. Sim. Me conecto ali, faço as minhas orações, faço o meu devocional logo cedo, todas as manhãs. Pode ser segunda, pode ser domingo, pode ser quarta, qualquer dia. Todos os dias são dias. Eu me levanto, eu preciso desse momento. E aí, depois eu falo, agora vamos. Eu vi que eu consegui fazer muito mais as coisas assim, na consciência, na tranquilidade, do que na correria. Porque vocês me conhecem, né? Todo mundo, que eu tenho um monte de projeto, um monte de coisa. Se deixar, minha cabeça não para. Mas é uma coisa que eu consegui tranquilizar. Né? Quando você fala da atividade física, eu sempre falo da importância do autoconhecimento, a atividade física, mas não necessariamente é ir à academia. Isso. Pode fazer um esporte, pode fazer às vezes um pilates, pode caminhada. fazer nem que seja um yoga, que é mais parado, mas que movimenta o corpo. Uma natação, um vôlei. Uma natação, sim. Então acho que a gente tem que achar o que isso busca, né? E claro que a alimentação, sem sombra de dúvida, procurar sempre alimentos ali mais, como que eu digo, não, voltados assim, sabe, fazer com carinho ali, que são alimentos que não necessariamente você já pega e tá pronto. Eu aprendi muito isso com a Nutri. Olha, não precisa ser o alimento pronto. E eu acho que é esse cuidado de estou preparando algo para mim, estou ali focado, né? Não que eu nunca deixei de, às vezes, almoçar para poder fazer alguma coisa, da correria do dia a dia acaba, mas ter aquele momento de qualidade também para se alimentar, né? A questão da socialização, a gente fala que é importante também, Pri, do autoconhecimento, de estar com pessoas. É legal o momento de estar sozinho, curtir aquele momento consigo mesmo, mas estar com pessoas também é legal. A pessoa precisa entender que trocar conhecimento, dar umas boas risadas, isso faz muito bem pro nosso cérebro. Aquele momento de comunhão ali, em que você partilha. Exato, e também tudo isso ajuda nessa questão do tipo, até mesmo do autoconhecimento. Às vezes aquela pessoa comentou aquela coisa, eu não faria isso. Isso você já sabe identificar o que você gosta, o que você não gosta, o que para você faz sentido, o que para você não faz, né? Eu acho que muito isso, e principalmente a criatividade. O que você gosta, às vezes, de fazer alguma coisa? Será que tocar um piano? Será que fazer uma aula de pintura? Será que o quê? Que pode estimular a criatividade? Escrever. E às vezes, enquanto você tá ali com outras pessoas, às vezes a gente se isola, principalmente quando a gente tem um problema, um desafio, ou tá se sentindo ali tentada, no sentido de que, meu Deus, a minha vida vai acabar com isso, e a gente enxerga ali, às vezes, os problemas imensamente. É claro que existem problemas muito grandes, mas eu entendo também que quando a gente tá com outro, eu posso te ouvir seus depoimentos, seus testemunhos, as suas histórias, e posso começar a pensar, nossa, então eu não passo por isso sozinha. Outras pessoas estão aqui à minha volta e estão passando também, ou passaram e venceram. Então isso gera em mim a fé de que eu posso passar pela circunstância, porque às vezes a gente começa a enxergar o nosso problema até menor do que a proporção que a gente estava enxergando, porque a gente esteve com outro ali que começou a contar, olha, eu passei por isso, mas Deus me ajudou, eu venci, apareceu um anjo, assim. E aí você começa a alimentar a sua fé, porque o que a palavra de Deus nos diz? Que a fé vem pelo ouvir.
o ouvir da palavra de Deus. E as nossas histórias, os nossos testemunhos, eles são ali profecias de que Deus pode fazer de novo. De que se ele fez na vida da Marcela, ele pode fazer na vida da Priscila. E eu posso acessar esse lugar e dizer, ai Deus, a Marcela passou por isso aqui. E é muito parecido com o que eu tô passando. Então, se tu fez na vida dela, faz na minha também. E aí a gente começa a gerar esse movimento no céu, que é a fé, é a moeda do céu. E a gente começa a gerar isso. E começa ali a entender que, poxa, na verdade eu não sou uma perdedora, eu não sou uma pessoa inferior, eu na verdade sou uma guerreira, porque Deus me deu esse desafio porque eu estou pronta para vencer. Então, e eu olhando assim, você falar, eu vou pensando assim em várias coisas que eu precisei passar para poder conseguir e ter força para outras situações. Então a gente às vezes reclama, né, de muitas vezes, mas não deu certo isso, ou entra naquela ansiedade de tipo, mas por que isso ainda não aconteceu? Eu tô há tanto tempo nesse projeto ou alguma coisa, mas eu acho que tudo tem o tempo, né, Pri? Isso. Como que é essa questão do tempo, assim, para você Tem um versículo assim que é muito do meu coração, Eclesiastes 3. Na verdade, o capítulo quase inteiro ele fala sobre o tempo. Mas ali, Salomão, que é considerado o homem mais sábio da Bíblia, que quando Deus fez um pedido para ele, na verdade deu a ele o direito de fazer um pedido, me peça o que você me pedir, eu vou lhe dar. Ele pediu sabedoria e ele escreveu o livro de Provérbios, que é um livro riquíssimo. E escreveu Provérbios, escreveu Cantares e escreveu Eclesiastes. Mas ali Eclesiastes é ele na forma dele mais ranzinza de ver a vida ali. É como se ele já era um senhorzinho. Então muitas coisas já tinham acontecido e aí ele escreve o capítulo 3 que fala sobre o tempo. E ali ele vai descrevendo que há um tempo certo para todas as coisas na nossa vida. E vai falando, tempo de chorar, tempo de sorrir, tempo de abraçar, tempo de distanciar, tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de crescer, tempo de desconstruir, e ele vai ali discorrendo. Mas eu acredito muito nisso, assim, Deus e a Bíblia em todo instante vai falando que existe o Kairos, que é o tempo de Deus, e existe o Cronos, que é o nosso tempo do relógio. E aí existe o momentum, que é a hora que há um encontro do Kairos com Deus, e é quando acontece certas coisas na nossa vida, ali, quando o tempo de Deus e o nosso tempo se encontram, e esses momentums vão acontecendo. Então, com certeza, você deve lembrar de coisas na sua vida que você viu, nossa, eu tô na hora certa, no lugar certo, com a pessoa certa, com a oportunidade certa. Isso só pode ter sido Deus. Assim como eu também tenho momentos da minha vida ali que eu tenho certeza que foi exatamente aquele encontro ali das agendas. Então, quando a gente entende, começa a respeitar isso, e eu acredito que a espiritualidade entra para nos trazer essa sabedoria de entender, olha, não é o meu tempo. Eu não estou enxergando o mapa por inteiro. Eu estou enxergando um pedacinho do mapa com os meus sentimentos, com a minha visão, com as minhas dores, com o que eu quero, e que às vezes eu só quero me livrar do problema. Mas Deus está dizendo assim, ei, Priscila, ei, Marcela, deixa eu te dizer uma coisa. Espera só mais um pouquinho, que tem um processo que eu tô fazendo e construindo em você, e o seu caráter vai sair melhor daí, e os seus valores vão sair melhores daí, e aquilo que eu vou construir dentro de você vai ser muito melhor. Então espera, aguenta só mais um pouquinho, eu tô aqui do teu lado, e vai dar tudo certo. E aí no tempo certo você vai acessar a resolução dessa circunstância, você vai achar o marido ali, talvez, que você esteja procurando e querendo casar. No tempo certo eu vou te dar os filhos que eu tenho planejado para você, mas você não está pronta ainda. E aí quando a gente vai compreendendo isso, e aí por isso a importância de dar vazão e espaço ao nosso espírito, a conectar o nosso espírito com o Espírito Santo de Deus, é ter essa ciência de que melhor do que a gente controlar as coisas é a gente descansar e usufruir do comando de Deus na nossa vida, que vai fazer sempre muito melhor do que a gente, porque Ele é um bom pai. Com certeza. Você falando assim, Pri, me veio muito quando o desenvolvimento de uma criança. Quando é um bebê,
ele tem que passar por aquelas fases, né, de ir crescendo, tônus muscular, enfim, entendendo o que é aquele ambiente, para ele começar a conseguir ter a força para começar a andar, aí vai cair, aí vai ver que não é muito daquele jeito, vai ter que equilibrar para um lado, vai ter que equilibrar para o outro, e vai indo, e não tem como acelerar esse processo, né? E a vida, ela é muito assim, né? Então, eu vejo muito isso nos pacientes com ansiedade, do tipo, nossa, mas eu preciso ser promovido porque eu preciso ganhar mais, e ganhar mais e mais, e aí entra muito na questão que me veio à mente agora, das pessoas que buscam alta performance. A gente consegue uma alta performance, mas desde que ela venha de dentro para fora. Não que não tem que te buscar ao redor, né? É que como que você está preparado, como você está se sentindo naquele momento, né? Como que você está com você mesmo, como que você tá com a sua família, como você tá no seu trabalho. E tem que entender se você tá realmente, se aquilo faz sentido na sua vida. Se você tá pronto para receber aquilo, aquela Exato. E as pessoas às vezes querem colocar um pouco a carroça na frente dos bois. E eu falo, vamos começar de dentro para fora, vamos tentar entender quem é você mesmo. Será que quando eu trabalho muito com processo de autoconhecimento, depois que a gente chega num patamar do paciente falar, nossa, eu consigo falar mais sobre mim que eu não conseguia antes, às vezes o trabalho que ele tinha, que ele estava numa posição no trabalho, não faz mais sentido. Porque ele viu que ele estava ali numa pessoa que ele era, mas a vida foi mudando e talvez ele precisa se realocar de profissão, de fazer empresa. Novas escolhas. E isso tá tudo certo. Ele precisa passar por isso. Né? Então, as mudanças também são positivas, né, Pri? Eu lembrei, Má, de uma outra frase do Bill Johnson, que ele fala assim, nós somos uma geração micro-ondas com um Deus de forno. E aí ele vai fazendo a comparação de que a gente quer apertar os 30 segundos lá, 1 minuto, e quer a comida pronta. Mas Deus é do forno e ele vai nos dizendo assim, olha, a comida vai ficar mais suculenta, vai ficar mais gostoso, vai ficar douradinho, vai ficar no ponto certo. E a gente quer comer aquela comida ali, imediata. E Deus está dizendo, eu estou fazendo um cozimento aqui, eu estou fazendo ficar melhor. Então, é muito isso que você está dizendo. Às vezes a pessoa quer algo na ótica ali do que ela idealizou, mas que não é ela. Não é a jornada que Deus tem para ela e que ela mesma escolheria se ela se entendesse. Incrível. Não, e é muito gratificante ver essas mudanças, sabe? O quanto que... essa é a minha motivação diária, de fazer essa mudança na vida das pessoas, de mostrar que às vezes as respostas, né, que às vezes não, as respostas estão dentro e não estão fora. Não adianta buscar, às vezes, se apoiar no trabalho incansavelmente, se apoiar em alguém porque aquela pessoa me motiva, qualquer coisa. Não, a gente tem que estar bem com nós mesmos. E às vezes é a mesma fuga da comida, é a do trabalho. Ali. Do trabalho, e as pessoas precisam entender muito esse contexto, e eu vejo muito esse elo de voltar para si e ao mesmo tempo a espiritualidade de, e aí? Sim. Em quem eu confio? Sim. Quem é meu provedor? Quem é meu protetor? Quem é que eu vou adorar ali? Para quem que aponta todas as coisas da minha vida? Mas é muito isso. Eu gosto muito de fazer a analogia, Má, que é, se somos corpo, aquilo que nos carrega, o recipiente, a alma, o centro das nossas vontades, dos nossos desejos, das nossas emoções, e espírito, a porção de Deus em nós. Então, quando Deus nos criou ali, quando Deus criou a Marcela, ele falou, olha, eu vou soprar na Marcela o meu espírito, ela vai carregar uma porção minha. E aí é por isso que tudo começa no espírito, e aí atravessa a alma e vem para o corpo. Então, assim, por exemplo, muitas vezes, às vezes as pessoas, por exemplo, vamos falar de um tema, emagrecimento. Às vezes as pessoas não entendem que tá tudo interligado ali e vai começar e vai passar por camadas. Às vezes a gente vai estar tratando o corpo enquanto é uma questão, por exemplo, da alma, e eu não estou procurando ajuda na alma,
Não estou procurando o apoio certo, não estou procurando o conselheiro certo, uma pessoa que iria me orientar ali, me dizer, olha, segue por esse caminho, se entenda dessa forma, entenda suas emoções. E aí você faz muito bem esse papel. Ou às vezes a gente está ali até alinhado nesses 2 pilares, mas a gente não está dando espaço e alimentando o nosso espírito, que é quem muitas vezes ali vai nos dar uma força sobrenatural, vai nos trazer uma inteligência espiritual de acessar a mente de Deus e que vai muitas vezes nos dar soluções de circunstâncias que a gente está, e Deus está lá, né? Dando tchau e dizendo, ei, eu tô aqui, olha para mim, eu tenho uma solução, vem comigo, caminha comigo, e às vezes tá bem diante dos nossos olhos e a gente não vê porque não valoriza, porque não entendeu ali que, nossa, mas Deus quer um relacionamento comigo, Deus quer ser meu amigo, Ele se importa com os pequenos detalhes, né? E aí já trazendo aqui algo que acabou de acontecer aqui quando eu cheguei, eu tava vindo e Deus diz, olha, leva umas flores pra Marcela, e eu falei, eu vou atrás de umas orquídeas. E aí eu fui ali exatamente atrás. O que eu queria. Quando eu cheguei ali, que encontrei com ela, ela olhou pra mim e falou, meu Deus, eu tinha acabado hoje de pensar que eu queria umas flores. Pra colocar ali. Olha só. E já coloquei, olha que Deus energia. se importa ali e disse, olha, vai lá, faz isso. E eu nem sabia. Então, assim, às vezes... Mas se você não tivesse... nesse relacionamento, nessa busca por Deus, tivesse essa consciência da presença de Deus, talvez você fosse achar a coisa mais normal do mundo. Mas ali, o que é que você enxergou? Nossa, Deus se importou com um detalhe de eu querer uma flor e nem demorou. Ele já me fez chegar nas minhas mãos. Exatamente. E a gente consegue ter umas respostas que às vezes a gente não encontra fora. Né? Eu vejo muito assim a questão, por exemplo, do grupo de oração. Sim. Eu senti no coração que eu tinha que ir no grupo de oração porque iriam falar comigo. Eu não tinha dúvida disso. Estava anotado na minha agenda isso há uns 15 minutos, uns 15 dias atrás. E eu falei, vamos lá. E eu vi que eu precisava ouvir daquilo e a gente tem que se permitir ouvir muito das outras pessoas, saber o que é viável essa escuta ou não. Então a gente se permite outros olhares, né? E o fato de você dizer sim e colocar na sua agenda e dizer sim, eu vou, dizer sim ao convite, abrir uma porta para te trazer um alimento ali, que às vezes o alimento eu tô ali, tô precisando muito daquele alimento. Em outros momentos, a gente nem tá entendendo que precisa daquele alimento, mas o alimento vem e Deus vai e preenche aquele lugarzinho no nosso espírito que só Ele pode preencher. É porque às vezes a gente sabe do que a gente precisa, mas a gente precisa que o outro valide o que a gente está sentindo. Uau. Então Verdade. Aí eu acho que a espiritualidade ela conecta muito esse elo. Eu sei o que eu preciso, eu estou sentindo, porque o autoconhecimento ele traz isso. E quando eu conecto com a espiritualidade, com pessoas espiritualizadas, eu acesso essas pessoas e eu consigo validar que o que eu tô sentindo faz sentido. É como se de fato fosse um transbordar ali que você acessa a partir daquele momento. Muito bom. É isso mesmo. E Pri, a gente fala muito, né, na neuropsicologia de inteligência, a questão da inteligência emocional, né, de como se relacionar com as pessoas. Fala muito da questão da inteligência mesmo, né, do potencial da inteligência, do QI que a gente fala, o quanto que é inteligente ou não. Mas você falou de uma coisa que eu acho que é muito válido e as pessoas gostariam de saber também, acredito, porque depois que eu descobri foi um divisor de águas. Mas essa questão da inteligência espiritual, fala um pouquinho a respeito disso. A primeira dica que eu dou tem um livro incrível que chama Inteligência Espiritual, do Chris Walton. Eu acho que ele é o que traduz de maneira mais leiga
o que é de maneira mais simples, mais fácil de compreender ali, independente do nível de entendimento, de profundidade, de como você está ali com Deus ou não, e até de entendimento, de conhecimento, é a forma mais simples ali de você acessar esse conhecimento. Mas o que é a inteligência espiritual? É acessar ali a mente de Deus e compreender ali, muitas vezes, ideias que Deus tem, projetos que nem aconteceram ainda, que Ele quer nos entregar e que Ele quer realizar na Terra. E eu gosto muito da analogia que esse autor desse livro fala, que ele faz a analogia que nós somos, a melhor maneira de entender a inteligência espiritual, nós somos como se fôssemos um celular. Vamos dizer que a gente é um iPhone de 5 teras. E Deus é o grande Google do começo da criação do mundo, do meio do que a gente está vivendo até o fim. Então ele já sabe tudo que vai acontecer até o fim dos tempos. Então, a gente tem uma capacidade limitada ali. Vamos dizer que esses 5 teras aí, simbolicamente, é o que a Priscila tem de entendimento, de conhecimento, de capacidade intelectual, de entender, de compreender. Por mais que ela estude, ela tem uma limitação. Mas a Priscila é esse celular que pode se conectar com Deus nesse Google, nesse grande Google que é Deus do mundo, e pode acessar, como quando a gente faz no Google, vai lá e pergunta. Ai, Deus, como é que eu saio dessa situação? Ai, Deus, o que é que o Senhor tem pensado para o meu futuro? Ai, Deus, como é que eu soluciono essa circunstância? Como que eu educo aqui os meus filhos? E agora, como é que eu respondo essa pergunta? E a gente vai ali e acessa, e Deus vai nos informando, se comunicando conosco e nos trazendo a informação como o Google vai nos trazendo. Então, quando a gente vai acessando e desenvolvendo essa inteligência espiritual, a gente vai tendo acesso tridimensional. É como se, de fato, ali a gente tivesse essa conexão com o Deus Todo-Poderoso que vai nos orientar ali e nos trazer essa visão, essa inteligência de qualquer circunstância. Nesse livro eu acho incrível que ele vai contando, ele tinha uma empresa de mecânica de caminhões, ele vai contando como ele solucionava problemas nos caminhões. Imagina, você perguntar para Deus. Eu li o livro, é maravilhoso. Como é que eu vou consertar um caminhão? Como é que eu vou corrigir isso aqui que eu não estudei, não sei, é automático, é uma nova mecânica, uma nova tecnologia? E Deus, num sonho, foi lá e deu para ele soluções, e quando ele foi lá e aplicou, era exatamente como no sonho. E aí, um dos capítulos mais incríveis que eu acho do livro é ele explicando como que os policiais nos Estados Unidos estão entrando em salas com fotos de crianças desaparecidas e orando por aquelas crianças, e Deus entregando palavras de conhecimento, que são revelações. Então, aquela criancinha ali, e aí Deus mostra para aquela pessoa que está orando, olha, é um banco do lado de um carro verde, no parque tal, e aí o policial vai lá, do lado daquele banco tem aquele carro verde, e ele encontra aquela criança. Então, ele vai explicando casos de como que a inteligência espiritual está em todos os aspectos da nossa vida. E é de fato isso. E aí traz esse raciocínio de que às vezes a gente está em circunstâncias ali que a gente pensa, meu Deus, como é que eu vou sair disso? O que é que eu vou fazer? E aí a gente tem esse botãozinho aí, através do nosso espírito, que pode dizer, Senhor, vem, me fala, como é que eu faço isso? E Deus vai lá e ele simplesmente nos responde. É incrível como responde mesmo. Nossa, eu sou suspeita para falar. Porque exatamente o objetivo maior, Pri, de trazer você para falar a respeito disso é que as pessoas acreditam que espiritualidade ela está associada somente à religião. Verdade. E assim, quanto mais eu estou espiritualizada, mais eu me relaciono com pessoas espiritualizadas, mas que de diversas religiões. Sim. Porque a espiritualidade é uma forma, né, realmente de você se conectar com Deus. Agora, a forma de você, como vai acessar isso, como você vai ter esse passo a passo, aí você tem a livre-arbítrio para escolher a religião. Exatamente. E não existe um certo ou um errado. E pode ter certeza que Deus mesmo vai te mostrar. Ai, mas eu tô preocupado com a religião, ou eu não quero mudar de religião, ou eu não quero...
fica tranquila. Se você se dedicar num relacionamento com Deus, se dedicar na sua espiritualidade, ir fundo, buscar a Deus, ler a Bíblia, orar, jejuar, pedir simplesmente no seu quarto, que seja na maneira mais simples ali, Senhor, eu quero ser tua amiga. Me mostra como ser tua amiga, me dá sinais. Ele mesmo vai dizer, Marcela, olha, vai nesse lugar, vai nessa igreja, encontra esse líder, faz dessa forma, faz essa escolha. E eu brinco que Deus é gentil e educado. Então, ele vai nos mostrar com todo o amor do mundo as escolhas e vai dar tudo certo. Então, a gente às vezes está tão preocupado com a forma, como você falou bem, e a gente deixa de usufruir do relacionamento, que é o que Deus quer. E o que ele quer, na verdade, é que a gente se relacione com ele. E não que a gente esteja preocupado com os rituais, com as formas, com as maneiras, que às vezes a gente está tão preocupado com a performance que a gente está ali voltado muito mais para isso do que para o relacionamento em si com Deus. E é muito interessante, né, Pri? Eu vejo que quanto mais a pessoa está mais tranquila, sabe, que tem a opção de escuta, que ela consegue ouvir mais, que ela consegue acolher. Quem seja próxima é uma pessoa que ela tá com a espiritualidade mais avançada, né? Ela tá conseguindo ali ter aquele espaço de que eu estou naquele lugar, mas eu preciso entender a dor daquela outra pessoa. Então, eu acho que é muito também do que eu faço, né? É isso. Quando o paciente tá aqui, por mais que ele tenha as dores dele, a gente tem toda uma técnica para acessar melhor essa questão do autoconhecimento, de trabalhar de dentro para fora, mas o acolher, quando eu me identifiquei e comecei a me aproximar da espiritualidade, os pacientes começaram a falar, nossa, parece que eu olho para você e você sabe o que eu tô sentindo. É inteligência espiritual. É inteligência espiritual. Você tá ali, é como, eu entendo, não sei se você teve essa sensação, ó, mas é como se fosse assim, quando você despertou o olhar para esse relacionamento, essa conexão mais profunda com Deus, é como se o seu olhar tivesse ampliado ali. Como se você enxergasse agora ali, fosse ali um raio-x, e você olhasse e dissesse, nossa, agora eu tenho discernimento mais claro sobre isso, eu tô vendo. E aí começa a vir ali pensamentos que você sabe que não são seus, que só podem ser de Deus, e aí você vai falando e se arriscando e vai fazendo sentido, e o outro vai sentindo que na verdade você ali tá só sendo um instrumento de Deus na vida dele, e é incrível, porque é assim, você vai entregando, mas enquanto você entrega, você recebe infinitamente mais e a pessoa nem imagina que, na verdade, você está se abastecendo à medida que você entrega. E na vida nós somos assim, né? Nós viemos nessa vida para a gente conseguir, de qualquer forma, fazer algo que em algum momento vai impactar alguém. E esses dias eu acordei e falei, na verdade eu não sei se eu postei, fiquei nessa dúvida agora, mas eu acordei com o sentimento do seguinte, que se você não tem uma motivação de mudar a vida de alguém diante do trabalho, do que você se dedica todo dia, é preciso repensar. Uau. Então, por quê? Porque por mais que você trabalhe numa empresa que faça um produto, mas aquele produto de alguma forma vai beneficiar alguém. Isso. Então, a sua motivação tem que ser de quantas vidas pode ser mudado com aquele trabalho que você está fazendo. Porque se isso não fizer sentido, você vai acordar e vai falar, quem eu sou? Isso. E é no autoconhecimento que a gente trabalha isso. Vamos conectar com você, vamos que você busque essa resposta e realmente verifique se o seu trabalho está fazendo sentido para você, porque se não fizer, não tem problema. A mudança, ela pode ocorrer em qualquer fase da vida. Isso. E quando a gente entende que os dons que Deus nos entregou, e Deus entregou dons para cada um de nós, desde que a gente nasceu ali, a gente vem com esse pacotinho, essa mochilinha cheia de talentos, de dons ali. Mas aí eu brinco que o dom é como se fosse um jogo de tabuleiro, ou um jogo coletivo, vôlei, futebol, que se eu brincar sozinha, não vai fazer o menor sentido.
Então, o que adianta, por exemplo, Marcela tem um dom de cuidado, de ouvir, de discernimento, de estar ali, de ser suporte, de olhar, de ser cirúrgica, de enxergar e de dizer, olha, eu sou essa força para você, eu vou te ajudar, você vai sair daí, eu vou celebrar com você a sua conquista, porque eu tô me motivando de que isso vai acontecer na sua vida. E aí a Marcela carrega tudo isso, mas não tem o paciente para ser atendido, mas não tem a pessoa que vai receber. Não tem a vida para mudar, isso. né? De que adianta? Nada disso faria sentido, porque o que a Marcela ia fazer com esses dons todos aqui, que falam todos sobre alguém que vai receber? E aí é nessa entrega que o propósito acontece. É quando tudo isso aqui está em movimento e alguém é ajudado, alguém é transformado, é que a Marcela ali olha e diz, uau, vale a pena eu acordar cedo, eu me cuidar, eu me levantar, eu entregar o melhor, eu ir ali, eu me preparar, eu estudar, porque vai ter alguém que vai usufruir disso tudo aqui, e essa pessoa vai ter uma vida transformada, vai ter uma família transformada, vai ter um trabalho transformado, porque ela foi transformada e tudo em volta dela começa a se transformar. Então, é um jogo coletivo. Não é um jogo ali individual. E aí, quando nós temos essa compreensão, a gente deixa até de ser egoísta. Ali de, poxa, mas não é sobre mim. É muito mais sobre o outro que eu me reabasteço do que sobre mim mesma. E aí a vida vai fazendo sentido. E eu vejo muito isso no processo que eu faço de orientação profissional vocacional com os pacientes. Às vezes, o meu pai é médico ou ele é engenheiro e aí eu quero seguir a carreira. Mas a partir do momento que você vê que aquele ali não brilha os seus olhos, não é porque brilhou do seu pai que não vai brilhar o seu, não necessariamente você precisa seguir isso. E quando eu vou caminhando com o paciente para ele encontrar o que realmente faz sentido, tanto ele que está ainda no ensino médio, que quer saber o que fazer, ou ele já está num processo, já está no mercado de trabalho, mas vê que isso não faz sentido, ele vai buscando o quê? Essa identidade. E do autoconhecimento é a base de tudo, Pri. É do autoconhecimento que eu consigo fazer com que a pessoa entre em contato consigo mesmo, identifique esse dom e muda, impacta a vida de pessoas. E aí você protege alguém de fazer uma escolha errada, porque estava sendo induzida por algo que ela pensava, mas ela não estava olhando para dentro de si, identificando o que ela carregava, mas estava olhando para fora, para a necessidade do que o outro estava querendo que ela reagisse. Exato. E aí você olha para aquela pessoa e diz, nossa, mudei a história dessa vida e fez muito sentido, e agora sim, eu vou continuando aqui, dá tudo certo. Eu sinto como se eu fosse a luz na vida dos pacientes. Uau. Aquela luz do sentido. Não sou eu que vou falar o que é certo ou que é errado, não sou eu que vou falar o que deve ser feito ou não. Mas, juntos, caminhando, sendo essa luz, o paciente vai encontrar a resposta. E ele vai saber onde encontrar. Eu acredito. Muito bom. Maravilhoso, muito bom, não é? Muito bom. Pri, muitíssimo obrigada pela participação. Se deixasse, a gente ficava aqui o dia inteiro falando. Acho que tem muito. A gente ia passar umas 4 horas, né? Mas muito mais. Eu quero, assim, seja bem-vinda novamente. Que se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, quiserem saber mais sobre o assunto, deixa aqui que aí a gente volta a falar de novo. Será um imenso prazer. Eu acho que as pessoas precisam quebrar um pouco essas barreiras de se conectar consigo mesmo, que não é um bicho de outro mundo, né? É isso mesmo. E a espiritualidade, ela anda em conjunto. Muito obrigada, Má. Conte comigo. Você tem acesso livre ao meu coração que você precisar. Eu tô aqui. É um prazer. Realmente nós passaríamos muitas horas, sem sombra de dúvida. É um assunto gostoso e que vai entrando ali em tantas áreas da nossa vida. Um prazer, conte comigo. E eu sou testemunha base de que realmente, depois que a gente se conecta com Deus e busca essa espiritualidade, a vida muda muito. Então, fica a minha dica aqui. Priscila, muito obrigada por todo esse processo. Essa é a minha maior recompensa. Cheiro, amo você. Gente, mais um episódio chegando ao fim aqui, mas aguarde o próximo, que teremos muitos assuntos interessantes. Até mais.